Bem amado, Gênesis 10, né? Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente chega hoje ao 18º estudo. Agora a gente tem conseguido, com a graça do Senhor, pelo menos cada estudo andar um capítulo, né? A gente conseguiu dar uma acelerada boa. Eu vou ler aqui o 10 todo, né? Depois a gente procura ficar na dispensação. Gênesis capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos dele nasceram depois do dilúvio. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate, Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisã, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separam em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabectá. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou também a Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade, Cainé, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim gerou os Luditas, os Amitas, os Leabitas, os Naftuitas, os Patrucitas, os Casluitas, dos quais se originaram os Filisteus e os Cafitoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, chegando até Lázaro. São esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. Sem, o irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Jeter, Meseque, Arfaxade, que gerou a Salá, e este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Azar, Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avelá, Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A região onde viviam estendia-se de Messa até Cefar, nas colunas do leste. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Amém? Bem, amados, assim, primeiro ponto assim que queria deixar, o nosso objetivo no capítulo 10
não vai ser um estudo de geografia bíblica minucioso, né? A ideia aqui, até o momento que eu estou entendendo, né? Na verdade a gente vai tentar extrair desse capítulo, que muitas vezes é pulado, né? A gente está lendo, pintou uma genealogia, normalmente a gente vira a página e dá sequência à leitura bíblica, né? Vamos tentar aqui, junto com a graça do Senhor, tentar extrair o que a gente tem, se esse registro foi feito, né? Se o Espírito Santo fez esse registro, né? Na palavra escrita, ele tem uma importância, ele tem um significado, e vamos tentar extrair, né? Algo para o nosso dia de hoje, atual. Bem, então fazendo um resumozinho anterior do 9, nós terminamos Gênesis capítulo 9, com o Senhor fazendo uma aliança com Noé, né? As águas do dilúvio já tinham baixado, a pomba tinha encontrado o local para pousar, tinha trazido a oliveira, né? Mostrando que já havia vegetação aparente sobre a terra. Né? Noé desce, os animais são liberados novamente, ou seja, existe tanto uma ordem divina para trazer os animais, como existe uma ordem divina para enviar os animais de novo e se espalhar pela terra, algo assim perfeito, porque o animal sai da arca e parece que ele está sendo, parece não, né? Ele está sendo conduzido por Deus, porque ele existia um par de cada animal, né? Que deveria se reproduzir e dar sequência na criação, né? Então os animais saem da arca, né? E ali o Senhor faz uma aliança com Noé faz uma oferta, né, de sacrifício ao Senhor. Tem aquela questão toda que a gente pontuou também, né? David, da questão da maldição sobre Cã, né? Por ele ter exposto a nudez do irmão. Aí eu lembro que a gente pontuou esse princípio importante, né? Quando a nudez é nossa, a Bíblia nos incentiva a expor. Então, se a nudez é do Rafael, é o Rafael que tem que expor. Ele é que tem que confessar, dar nome ao pecado dele, né, e confessar ao Senhor o seu pecado, né, e deixar para alcançar misericórdia. Mas quando a nudez é do meu irmão, eu não devo expô-lo. A Bíblia ensina que eu devo cobri-lo. Eu posso interceder por ele, eu posso aconselhar ele, eu posso ajudá-lo, né, de diversas formas que couber ali que o Senhor der, mas jamais eu posso expor. Né? O confessar é do próprio indivíduo que cometeu aquela falta. Né? Então esse é um princípio muito importante e que acabou gerando para a vida de Cã um grande tropeço, porque ele recebe uma maldição do seu pai Noé, e uma maldição, né, era realmente algo que pesava, né? Era uma palavra espiritual forte que pesava, e a gente vai tentar buscar algumas coisas nesse capítulo 10 aí para entender por que as coisas saíram dessa forma, né? Bem, como é que a gente pode começar aqui? Antes do dilúvio e depois do dilúvio, né? Então, o capítulo 11, ele na verdade, o capítulo 10 e 11, eles não estão em ordem cronológica, né? Então, a divisão de línguas que a gente está vendo no 11 não aconteceu depois do capítulo 10 que nós lemos. O capítulo 10 apenas faz um registro, né? Mas a gente está no mesmo momento histórico. Então, muitos irmãos entendem, né, pela leitura bíblica, que na verdade, né, a parte seca era concentrada, ou seja, toda a parte seca onde os homens viviam, né, era única, né? Foi no tempo de Peleg, né, a gente acabou de ler aqui no versículo, né, que houve essa separação, e aí a gente tem o mapa atual nosso aqui, né, com essa separação que o irmão até imaginou que era o Brasil e era a África, né? A gente tem essa separação dos continentes, né? Depois da separação, ficou mais ou menos, tá, irmão? Mais ou menos assim, eu só botei assim para a gente ter uma ideia, né? Aqui é a África, aqui hoje é a Itália, aqui é Portugal, Espanha, né? Aqui é a Grécia, aqui é a Turquia, né?
aqui onde eu risquei de preto seria o Estado de Israel, né? Naquele contexto histórico, a terra de Canaã. Não exatamente, porque o Estado de Israel é menor do que a terra prometida, ou seja, a terra prometida, se Israel hoje ocupasse a terra prometida, seria maior do que o espaço geográfico designado para a nação deles, né? Então eu pintei aqui mais ou menos a área da terra prometida, né? Ok. Pois bem, o que me chama a atenção quando eu leio esse trecho é que esses aqui eram filhos de Cã. Então vamos marcar onde Cã estava. Olha aqui, ó. Misraim é Egito, né? A tradução é Egito Alto e Egito Baixo. Então Misraim foram os homens que ocuparam essa região aqui, ó. Tá vendo? Put é a Líbia, né? E Canaã, muitas cidades já acabavam tendo o nome das próprias pessoas, né? Isso era muito comum, fundava com o nome do indivíduo, né? Então você acabava tendo essa região aqui que a gente está tentando de azul, dos descendentes de Cã. E o descendente de Sem, né? De onde veio Éber, que deriva o nome hebreu, né? Que foi uma pessoa muito importante na história, né, dos judeus, e onde a gente vai seguir no próximo capítulo 12, vai chegar em Abraão, a gente vai começar a história do homem que foi chamado por Deus, onde Deus, né, chamou um homem, um homem formou uma grande nação, né? Esse grupo aqui, de 100, não ficou com aquela terra que futuramente Deus vai prometer a Abraão. Assim, fazendo uma análise bem simples, eu, Rafael, homem, né, se eu sei que essa descendência é descendência abençoada, se eu sei que essa descendência era descendência amaldiçoada, então na hora de dividir tudo, eu já pegaria esse povo e já colocaria ele aonde? Aonde ele tem que ficar. Esse seria um pensamento bem simples, mas um pensamento meu. Mas o engraçado é que quando acontece a famosa Pangeia, quando há essa separação, né, não só a separação geográfica dos terrenos, mas a separação também de línguas, depois da queda da Torre de Babel, quem fica com essa área geográfica é exatamente quem? Cã. Cã e sua descendência fica exatamente com essa área aqui. Então quando a gente estava lendo, né, ó, Filisteu, Jebuseu, Amorreu, Girgazeu, todos esses povos eram descendentes de Cã. Todos eles estavam debaixo dessa palavra de maldição que Noé havia dado a Cã. Mas todos eles, os jebuseus estavam onde? Davi expulsou os jebuseus de dentro de Jerusalém, né? Os amorreus, toda esse final assim, erros, né? Estava exatamente aonde? Aqui na costa, desde o Mar Vermelho até ali o entorno aqui em cima, quase ali na região da Turquia. O povo estava exatamente ali. Esse povo estava exatamente num local onde carregava 2 cachos de uva, onde a terra emanava leite e mel, né? Tanto que a gente não vai demorar bastante a chegar, mas só como exemplo, tanto que na verdade Abraão é chamado da onde? De Ur da Caldeia, concorda? Ele sai de Ur da Caldeia aqui de cima e percorre a terra que Deus prometeu. Isaac faz a mesma coisa e Jacó faz a mesma coisa, certo? Mas depois José é vendido como escravo e vai para onde? No Egito. E depois, no Egito, aquele faraó morre e aí se levanta um faraó, né, que era astuto e escraviza o povo fica 400 anos para só depois desses 400 anos todo o povo sarri, percorrer toda essa terra para chegar na terra da promessa. Né? Isso aconteceu alguns anos para frente. Né? Então, assim, eu fico muito curioso dessa forma que Deus trabalha. Porque Deus falou para Abraão, a terra é sua, mas Abraão teve que comprar com o dinheiro do bolso dele para enterrar Sara na caverna de Macpela. Essa terra era dele. Como promessa, como é que ele comprou a terra com dinheiro para enterrar a esposa dele na caverna de Macpela? Então, assim, existiu uma promessa,
Existia algo que era real, mas na prática, quando você olhava, quem estava ocupando a terra? Era descendência de Cã, né? E essa forma de Deus trabalhar, ela remete hoje para a nossa realidade prática o seguinte: quem hoje não, né? Sempre foi, né? Mas quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Todos concordam que ele é o Rei. Todos concordam que, né, ele é o Rei do reino, né? E ele é exatamente o rei daquele reino que Daniel viu naquela visão que ele teve com Nabucodonosor. Então, Daniel viu o rei da Babilônia, Daniel viu os Medo-Persas, Daniel viu o Império Grego, Daniel viu o Império Romano, mas Daniel também viu uma pedra sendo tirada sem auxílio de mãos humanas, caindo nos pés daquela estátua, e aquela pedra crescia e enchia toda a terra. E Daniel, na interpretação, fala tanto da cabeça de ouro, a parte da produção, mas eles, quando chegam no final, ele fala assim: esse reino é eterno e não terá fim. Então Daniel fala profeticamente a respeito de um reino que viria e que seria eterno e que nunca teria fim. E esse reino teria só um rei, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bem, isso é a profecia e isso é a promessa. Mas quando a gente olha e lê o jornal hoje e vê a televisão, de quem parece que é a terra? Dos ricos, dos banqueiros, não é? Das famílias milionárias. É ou não é? Quem compra? Quem vende? Quem tem poder para comprar uma vacina gráfica? Quem tem poder para mexer no mercado financeiro? Quem tem poder? Quem mexe nos governos? Não são 5 ou 6 famílias hoje que têm quase 85% da riqueza mundial. Então, trazendo essa mesma realidade que o povo viveu nessa época, na Antiga Aliança, na Nova Aliança, quando a gente olha, quem parece que manda? São os poderosos da terra, são os Nimrodes de hoje. Mas, na verdade, existe uma promessa espiritual, existe uma palavra, existe um reino. Porque se a gente lembrar, como João Batista chegou? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Cumpriu a profecia de Daniel. Jesus vem depois de João Batista, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus não é bebida nem comida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então, é uma escada. Se você tem justiça, você tem paz. Se você tem paz, você tem alegria. Então, esse é o reino de Deus que Jesus falou que estaria dentro de nós. Então, a gente sabe, a gente tem essa promessa, a gente olha, mas os mansos herdarão a terra, mas isso aqui não era para ser dessa descendência aqui, então por que eles esperaram tanto tempo para poder chegar naquele lugar? Porque existe o período da peregrinação. Deus trabalha com a peregrinação. Deus não tem varinha mágica. Deus não pega uma situação e muda ela assim. Deus se interessa no processo. Deus se interessa no meio. Ele tem um fim, mas é tão importante o fim quanto o meio para Deus. A forma como Ele vai trazer ou vai criar esse caminho aqui, né? Então hoje nós estamos, como Paulo falou, caminhando para onde? Para Jerusalém Celestial. Todos nós, na nossa caminhada espiritual, né, tivemos a nossa origem, porque nascemos da água e do Espírito. Jesus falou isso para Nicodemos em João 3. E todos nós estamos caminhando para Jerusalém Celestial. Aquela que João viu quando foi arrebatado em espírito e viu novos céus e nova terra. Essa terra, como Pedro falou, vai passar pelo fogo, mas é só uma troca de roupa. É só uma troca. Quando a gente fala assim, olha, a gente vai para o céu, é uma expressão que a gente tem que tomar cuidado, porque é um ensino que veio errado da doutrina católica, dessa ideia de céu deturpada, né? Porque, na verdade, a Nova Jerusalém desce do alto e vem até a terra. Então, o que você tem o quê? É uma terra que passou pelo fogo, já tinha passado pela água no Gênesis 9, agora passou pelo fogo, todas as coisas foram recriadas, e você tem uma Nova Jerusalém descendo agora, onde o Cordeiro é a lâmpada, onde o Cordeiro é o sol,
descendo até ficar próximo aqui da Terra. Então, olha que coisa interessante. Então, não é questão de nós irmos para o céu. Não é uma questão muito geográfica, né? Então, assim, agora, até chegar lá, todos nós estamos peregrinando. Né? A Bíblia diz que nós somos aqui como peregrinos. Então, aqui não é o nosso fim, não é o nosso destino, né? Não deve ser a nossa preocupação, né? A gente está literalmente passando aqui, alguns com 90, 80, 70 anos, outros às vezes com 30, como meu colega Jonatas, outros mais jovens ainda, né? Mas o que acontece? Vou botar aqui, ó, foco. O que acontece, vamos supor, se isso aqui fosse uma casa, a gente morasse aqui, a gente fosse uma família e morasse aqui, né? E de repente a gente visse essa parede assim toda ruim e tal, né? A gente fala, pô, tem que fazer uma obra aqui, tem que quebrar isso, né? Vamos arrumar aqui, vamos fazer lá, a gente vai fazer vai aumentar aquele quarto, vai fazer uma cozinha ali e tudo. Mas imagina se morando aqui, alguém chega ali pela porta e te dá a seguinte notícia. Te traz um papel e fala assim, olha, vim aqui entregar para o senhor, e mandaram entregar, agora esse papel aqui, dizendo que o senhor é proprietário, né, daquela casa que tem ali na esquina, pronta, zero, nova, tudo mobiliário, tudo preparado, você não tem que se preocupar nada, você só apresenta essa carta quando você chegar lá e mais ou menos daqui a 20 dias você pode ir lá. Minha pergunta, o que você vai querer fazer em 20 dias aqui dentro? Mas o que você vai querer fazer de melhor aqui? Não é nada. Porque nada, porque você recebeu uma notícia e essa notícia mudou a sua vida. Essa notícia mudou a sua vida, mudou a forma que você fez. Eu estava pensando. Quando meus olhos estavam aqui, a minha mente, Paulo falou, pensava dessa forma. Agora que me tornei homem maduro, e Deus esclarecerá aqueles que não pensam dessa forma, e deixa isso bem claro, como está falando ali com os irmãos de Corinto, olha só, eu já não... Mas isso aqui... Não, irmão, então tu não entendeu ainda a carta. Você não abriu ainda e viu o teu nome ali, você não entendeu. Jesus falou isso para os discípulos, falou assim, olha, para que a vossa alegria seja completa, estou mostrando aqui, ó, se eu não tivesse preparado, eu não teria falado isso para vocês. Eu estou falando porque está lá, está preparado. Existe uma morada. Existe, não vamos especular a morada, mas vamos, de uma forma geral, entender essa morada. Porque existe um lugar, irmão. Nós não estamos perdidos no universo. Nós não somos alma que estamos vagando. Não. Existe um local que Jesus Cristo preparou para nós, para que onde Ele estivesse, nós também pudéssemos estar junto com Ele. Quando isso se torna uma notícia real, uma convicção na nossa vida, né, ainda que nós tenhamos que fazer coisas normais, porque estamos vivendo esses 50, 60, 70 anos aqui, e vamos, obviamente, precisar de um local para morar, e tudo isso, ninguém está discutindo isso. Mas o nosso modelo mental, a forma que a gente pensa, não vai estar presa a isso. A gente vai ser livre. Isso é uma coisa importante. A gente precisa ser livre desse sistema, desse cosmos. Ou seja, esse sistema que está montado aí fora, esse sistema que parece forte, mas aqui é frágil. Esse sistema que se tem uma variação cambial de dólar de 12, 13, 14%, está nego na China desesperado, está a bolsa do Japão, está todo mundo tirando os cabelos. Esse sistema que assim, ó, é um peteleco, desmonta tudo e quebra tudo. Ele é frágil. Nós que somos peregrinos, somos povo de Deus, nação sacerdotal, vivemos aqui, mas não somos aqui. Ainda que a gente tenha emprego, trabalho, receba salário, tenha tudo isso, tenha um plano de saúde, mas, irmão, a gente já tem experiência na nossa vida prática que muitas vezes o plano não resolve o nosso problema. Não resolve. Concorda? Aquela aposentadoria tão sonhada, a gente nem sabe se vai ter falido ou não no INSS.
Então não tenha nada que a gente pode ter garantia aqui na Terra, ou que a gente vai se cercar de coisas para poder se sentir bem, ter aquela ideia da segurança. É isso que o dinheiro, muitas vezes, entra no coração de uma pessoa e faz. O dinheiro se torna o Deus dela. É isso que Jesus estava falando em Mateus, se torna mamon. Então ele se torna um Deus para aquela pessoa. Aquela pessoa usa aquele dinheiro para saúde, para proteção, para tudo aquilo, como fosse literalmente um Deus. Né? E na verdade, tanto a palavra Páscoa como salvação, olha só, é sair do império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do seu amor. Então, o que acontece na salvação? A salvação da pessoa é arrancada, e a gente tem visto isso aqui, ela é arrancada do império das trevas, é uma questão espiritual, e é trazida para o reino de Deus. Veja bem, ela continua morando na mesma casa física, ela tem o mesmo emprego de carteira assinada, ela gosta dos mesmos esportes e tal. Não é isso que está em questão. O que está em questão é que essa alma, ela era antes escrava do diabo, ela estava escrava e vivendo debaixo desses princípios, e agora ela foi verdadeiramente liberta e pertence a Jesus Cristo, que comprou o próprio sangue dele. Né? E agora isso aqui é o que a gente usou um exemplo simples, mas recebeu a carta. O Espírito Santo é esse penhor, está dentro de nós. Esse penhor, você vai lá, bota um anel, pega o dinheiro, depois você bota o dinheiro para pegar o anel. O Espírito Santo é esse penhor que Paulo fala. Né? Então, assim, da mesma forma que a gente percebe isso no capítulo 10, né, que a descendência abençoada deveria, de repente, estar diretamente arrumada na terra prometida, ela está exatamente em um local geograficamente oposto, né, e quem vai para lá e quem desfruta daquilo é quem? É a descendência de Cã, que tinha recebido aquela palavra de maldição. Então, isso nos ensina que Deus realmente, Ele só trabalha por fé. Quem quer andar com Deus e ter garantia humana não consegue andar com Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Então, normalmente, até hoje, foi a pergunta que a gente fez, mas a terra dos pacificadores, né, e todas aquelas promessas que são ditas, então por que eu olho e não vejo nada disso? Porque quando eu olho, eu vejo pessoas que fizeram desvios de mais de 1 bilhão e elas, né, e a justiça não alcança elas e elas não conseguem, né, não são punidas, né? Então, quem é que está mandando aí no final? É o pensamento de todo ímpio, não é? Pô, quem manda é fulano, quem manda é ciclano, quem manda aqui na área, quem manda é o outro, não é assim? Mas para esse povo que é peregrino, para esse povo aqui que foi lavado e remido no sangue de Jesus, o Espírito Santo está fazendo uma obra e está nos convencendo diariamente que existe alguém no trono e que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Esse é um exercício diário da nossa fé. O mundo enxerga daquela forma, mas o Senhor está falando o que para a gente? Eu estou no controle. Lembra, domingo, quando o Senhor estava nos falando sobre Uzias? Aquilo foi um baque, aquela situação de Uzias foi um baque para Isaías que vivia naquele tempo. Isaías ficou turbado. Porque como é que vai ser agora? Não estava planejada essa mudança de trono. Ninguém planejou que ele ia ter uma lepra. O filho dele não estava preparado para um dia ou outro entrar no governo e assumir, ter a mesma estrutura que Uzias teve de comando, de reconhecimento das outras nações. Como é que agora ele sai para viver numa casa e entra um outro governante? Como é que politicamente isso vai se arquitetar? A coisa, para quem não está no mundo espiritual, está só ligado ali no mundo carnal, é uma loucura. Só que Isaías olha, entra no templo e vê assim, Deus está no trono. Ou seja, o trono aqui de baixo pode mudar o governante, mas o trono de cima nunca muda o governante. Quem está sentado no trono todo-poderoso é o eterno, o imortal, o invisível, mas real. O nosso Deus permanece no trono de eternidade a eternidade. Tronos sobem e tronos caem na terra. Notícias boas chegam, notícias ruins chegam.
mas Deus continua soberano no controle, no trono. E esse é um exercício diário da vida desse povo que é peregrino e vive aqui na terra. Nós ouvimos essa palavra, eu vou tirar por mim a dificuldade que eu tenho de viver isso. A gente ouve essa palavra e fala assim, pô, Deus está no controle, amém, Deus está no controle. A gente sai do culto, da congregação, do estudo assim, pô, Deus está no controle, amém, Deus está no controle de todas as coisas e tudo e tal, pá, Deus está no controle. Aí você dormiu, acordou no dia seguinte, Deus está no controle, tá? No dia seguinte vem uma notícia. Por exemplo, um colega meu que está na Petrobras, olha, eu estou trabalhando de 12 mil funcionários. Se demitido agora, cara, estou pagando minha casa, como é que eu vou fazer? Sou terceirizado, meu pai. Aí começa a pintar o quê? Aquele desespero. Irmãos, vamos ser sinceros. Quando é que pinta o desespero? O desespero, ele vem quando a coisa sai do meu controle. Quando nós estamos em paz? Quando as coisas estão no nosso controle. Quando a coisa sai do meu controle, aí vem o quê? O desespero. A ansiedade. O coração turbado. Fala, meu Deus, mas como é que vai ser? Não vai dar? Mas e aquilo? Mas e isso e tal? Olha, a gente vai mudar agora o plano, vai aceitar isso, a tal situação, ver uma notícia ruim. E isso é um exercício diário. Há momentos na nossa vida em que nós cremos e Deus fala assim, é isso aí. E há motivos em que nós nos turbamos e Deus, calma, eu estou te ensinando e você vai ser aperfeiçoado nisso. Não tem objetivo em te reprovar. Eu tenho o objetivo em te instruir e te ensinar a cada dia na vida cristã em você descobrir de verdade quem é você e quem sou eu. A relação de dependência clara e que eu vou permanecer sempre no controle de todas as coisas. Quem senta no trono sou eu, todo dia, toda noite, de eternidade a eternidade. Né? Então, assim, esse desespero, a gente percebeu na vida de Uzias, por exemplo, na vida de Isaías, né? Nessa questão que ocorreu com ele. Né? Muitas vezes Deus cria circunstância para nos ensinar que Ele está no controle. Como é que Deus vai ensinar que está no controle? Vamos ser sinceros, irmão. Aqui a gente está no estudo bíblico, mas a gente está na escola do deserto do Espírito Santo, na nossa vida diária. Como na nossa vida diária, Deus vai ensinar para a gente que Ele está no controle? Saímos aqui do culto, estou ali fora. Como é que Deus vai ensinar? Ele vai fazer igual Davi, certo? Então, Saul está aqui, Davi desce até o sul, e Davi está, aquela parte lá do livro de Samuel, né? Finalzinho. Saul está aqui no encalço dele, Davi estava cercado, não tinha mais como descer, era avançar mais uma caminhada, pegar e matar Davi. Você imagina, Davi fugindo de Saul. Você imagina o que devia ser para o coração de Davi? Vamos pensar, a gente se colocar lá na parte prática, esquecer religiosamente, se colocar lá. O que é ele e os homens dele aqui pensando assim, pô, agora não tem saída. Agora acabou. Não tem como descer mais para o sul, eles já estão lá, já cercaram, agora é só sentar e esperar a morte mesmo. Não vai dar não tem o que resolver. Aí quando está lá, 45 do segundo tempo, o cara vai chegar e chega uma notícia lá, os filisteus invadiram o norte. Aí Saul, vamos lá para o norte então. Aí Davi, ufa, por um filho. Não é como a gente? Ufa, por um filho. Aí o Espírito Santo fala assim, não é um filho não. Sou eu te ensinando a entender que o controle está comigo, não está contigo. Não é a caverna que você descobre que é segura. Não é o acampamento escondido que vai te garantir. Não é a quantidade de homens que está com você. Na verdade, a tua segurança sou eu. E quem te guarda sou eu. E quem está no controle de tudo, até de uma folha que está caindo, sou eu. Mas como Ele vai ensinar o nosso coração duro, a não ser deixando a gente chegar em momentos de limite, onde parece que não tem a saída, para Ele dar o escape, e a gente vê assim, só o Senhor é Deus. Mas é assim que Ele vai ensinar. Quando a gente sair daqui, é assim que Ele vai ensinar. Então, a gente precisa saber como Ele trabalha,
E como ele vai fazer com a gente, que a hora que isso aconteça na nossa vida, por mais que o nosso coração tente turbar um pouquinho, a gente lembre, não, mas Deus trabalha assim. Deus está no controle. O meu socorro vem do alto. Então, assim, quando essa instrução entra no coração do homem, quando o Senhor vai ganhando esse espaço no coração do homem, o homem vai vivendo essa realidade. Por um processo de libertação lindo. Porque, na verdade, a gente vai ficando livre de tudo, irmão. A gente vai se tornando peregrino mesmo. É o sujeito chegando com a notícia ruim e falando aí, Eliseu, babou, parceiro. Já fechou lá, ó. Tá cercado de homem lá, é só sair pra lá flechada. E o cara, meu irmão, tá pegando lá o cafezinho dele, botando. Como o pastor fala muito, né? Falando com terra seca, para o cafezinho e fala assim, Senhor, abre os olhos do menino aí. Para ele ver o exército que está do nosso lado. O Senhor está no controle. Ele pode estar aqui na minha porta. Ele só passa por ela se o Senhor permitir. E aquilo para Geazi estava tudo turbado. Como é que estava o coração de Eliseu? Tranquilo. Isso é um processo do Espírito Santo na nossa vida. Isso aconteceu também com Pedro, acontece com a gente todo dia. Né? Então, como é que Jesus vai ensinar? Jesus, precisa ensinar para eles que eu estou no controle. Mas só tem nego igual o Rafael de coração duro. Como é que eu vou ter que ensinar ele? Vou ter que meter um processozinho no pessoal. O pessoal, né? Pô, aí, vamos dar um passeiozinho de barco, galera? Vamos atravessar para o outro lado. Jesus não quer atravessar para o outro lado. Jesus quer ensinar e preparar aqueles homens para que eles possam entender, não só de uma revelação que ele é o Cristo, Filho de Deus, espiritual, mas algo que se torne prático na vida dele, que esse Filho de Deus é Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Então o que Jesus faz? Entra no barco. Para a galera que só tinha nego lá manda-chuva na pesca, nego que saca legal, traz logo para a especialização nossa. Aquilo que a gente acha que entende, que manja pra caraca, é logo ali que Deus trabalha com a gente. Então, beleza, aí vocês vão remando aí, eu vou tirar um sono aqui. Aí tira um sono. E aí começa a onda a bater. Você acha que na segunda, na terceira onda, tinha algum pescador ali com medo? Você acha que tinha, irmão? Algum pescador ali na primeira onda? Acho que tinha. Não, né? Mas isso é galho fraco, rapaz. Isso aí a gente, várias noites aí a gente já caiu dentro, isso aí te mata fácil. Aí bate a quarta, 5, vento soprando. Aí alguns pescadores, né? Alguns corações quebram mais rápido, né? Aí alguns pescadores falam assim, rapaz, o negócio aí tá meio, não sei. Tá ficando esquisito. Aqueles mais ousados, né? E nada, rapaz, isso aí a gente resolve, aí. E nesse processo de bater, nesse processo da onda batendo na nossa vida, a gente olha e está o silêncio de Deus. Está Jesus dormindo. Mas a onda está batendo. Eu não estou ouvindo Jesus falar, eu estou ouvindo o barulho da onda no barco. Batendo forte, e batendo forte. E uma hora, mesmo que os discípulos tivessem consciência que Jesus está ali, como nós temos a consciência que Jesus está conosco, essa consciência não basta. Porque os discípulos chegam para ele e falam assim, pô, calma aí, agora passou do nosso limite. Saiu do nosso controle. Jesus, o senhor vai ficar aí dormindo e não vai fazer nada a respeito? Quem é que manda nisso aqui? Quem é que governa? É o Senhor ou a tempestade? Quem manda nessa parada aqui? Quem está no governo? Quem governa essa situação aí? Mas Jesus estava criando aquela situação. Mais do que um exercício de fé de que ele está no controle ainda quando ele está calado. Porque às vezes a gente acha que Deus está no controle quando ele fala. Derrubador! Aí Deus está no controle. Deus ficou em silêncio e no desespero. Deus está calado, mas Deus está no controle. Então ele chega, acalma a tempestade e ele fala assim, quem é esse que está no governo? Quem é esse que é rei de verdade? Nas coisas visíveis e invisíveis. Não é assim? E ele está num processo de quê? Ensinar o pessoal. Tudo era ensinar. Vai lá, multiplica o pão pessoal aí, Felipe. Vai lá. Como é que eu vou fazer isso? Já tem 2, já tem 3. E ele vai criando situações. Para quê? Para discipular aqueles homens. E até o último momento isso foi verdade. Quando Judas traiu ele e os soldados chegaram.
O que Pedro fez? Até ali, imagina, até ali o pessoal estava com Jesus, não estava? Os 11, Judas saiu para trair, pós-Páscoa já, eles estão ali no Monte das Oliveiras, então o pessoal, eles saíram da Páscoa lá cantando um hino, foram lá, aquela situação toda da oração e tudo. Quando Pedro viu os soldados chegando, amigo, até ali estava o quê? No controle. Quando ele vê os soldados chegando e perguntando quem era Jesus, quando ele vê que a coisa ficou preta, o que ele fez? Ele puxou a espada e foi lá e cortou ele de mal. Por quê? A coisa estava saindo do controle. Então, ele precisava fazer o quê? Colocar no controle. Toda vez que a gente age assim, toda vez que a gente acha que o controle é nosso e não é de Deus, e a gente força um controle para resolver uma situação, a gente dá trabalho para Jesus. Porque Jesus tem que ir lá e colar a orelha do sujeito de novo. Toda vez que o Rafael, de forma impetuosa, pega uma espada para resolver um problema, porque ele acha que saiu do controle dele, eu estou dando trabalho para Jesus, porque Jesus vai ter que consertar o conflito da misericórdia dele. Porque, na verdade, está no controle de quem? Dele. Não está no nosso. Mas esse exercício diário é que é esse desafio cristão nosso, prático. É um desafio cristão nosso. Pedrão ainda está ali, está aprendendo ainda. Mas ele vai aprender, Jesus vai ensinar para ele que o controle é de quem? É do Senhor. Ele vai ouvir o galo cantar. Ele vai enxergar as limitações dele. Ele vai compreender quem ele é, mas ele também vai entender quem Jesus é de verdade. Que é muito maior do que ele imaginou. E que tem todo o controle. Até que chega um momento em que, de fato, essa instrução penetrou tanto no coração desse homem, que o Senhor o forjou dessa forma, que a gente vai para o livro de Atos e percebe os dois, Tiago, os dois, né? Os dois, o Senhor alcançou os dois nessa situação, Tiago e Pedro, presos, né? Festa da Páscoa, e eu fico imaginando aqueles dois homens, quantas coisas eles tinham para conversar. Fora os 3 anos que eles andaram com Jesus, fora o Pentecoste que eles passaram juntos, fora aquele primeiro início da igreja primitiva, tudo que o Espírito Santo estava fazendo, estava derramando, e agora aqueles 2 homens estavam presos na cadeia. Não sei o que eles podiam estar conversando, irmãos, mas certamente eles deviam estar falando do Senhor. E Pedro está ali conversando com ele, e de repente vem um soldado e puxa Tiago para fora. E Tiago naquela noite é decapitado. E Pedro sabe que ele perdeu o irmão dele. Ele sabe que um teve baixa na permissão do Senhor. E ele sabe, como aquela tempestade que aconteceu, que o vento está mais forte do que nunca. E que seja 1 ou 2 dias, o próximo vai ser quem? Vai ser ele. Você imagina, isso é pior do que você estar no corredor da morte. Pior do que você ganhar uma pena de morte e estar no corredor da morte. 16 soldados. O que esse sujeito vai fazer nessa hora? Ele vai ficar desesperado? Não. A Escritura diz que ele dormiu. Porque ele aprendeu. Porque finalmente ele descobriu que não tem nada no controle dele. Não tem nada definido até que Deus dê a última palavra. Então o anjo ainda tem que sacudir ele para levantar ele, para tirar ele de lá, irmão. E quando o anjo chega lá e sacode ele, eles passam por 16 soldados, 4 escoltas de 4. O portão da prisão abre. E Pedro está andando, não só saindo da prisão, mas vivendo numa nova realidade espiritual. Isso é que é o mais importante. Ah, não, ele ganhou uma bênção, ele saiu da prisão, ele está vivendo numa nova realidade espiritual, na realidade de que ele agora é livre dele mesmo, e que o espírito dele conseguiu compreender que Deus está no controle de todas as coisas, e que ainda haja uma notícia de morte para o dia seguinte, que o irmão dele tenha morrido, ele vai poder dormir como Jesus ensinou ele a dormir na polpa do navio. E é essa paz, essa verdadeira paz que Jesus falou que nos dá, não como o mundo dá, que ele dispensou sobre a nossa vida. Ele nos deu essa paz, mas o exercício dela,
a apropriação dela é por meio de um exercício diário da nossa fé frente aos ensinos que o Espírito Santo está nos dando todos os dias na nossa vida. Há momentos que nós cortamos a orelha de Malco e há momentos que nós dormimos. Há momentos em que nós nos desesperamos e há momentos em que nós confiamos no Senhor. Só que o que o Espírito Santo está querendo avançar na gente é que isso não oscile tanto. É que, na verdade, ele ganhe de tal forma o nosso coração que o nosso coração possa estar inteiramente tranquilo nele. Deito e durmo em paz, porque o Senhor é comigo, disse Davi. Ainda que um exército se acampe contra mim. Olha o meu coração como é que está. Como o de um bebê, o que Davi estava falando. Mas ele ganhou isso como? Uma varinha mágica? Não, aqui, ó. O quase pegou, virou na esquina, quase agora falar Ziclag arrebentado, agora não sei quem voltou, agora o filho não sei quem. Todas as situações possíveis na sua vida diária acontecendo. Deus tratando ele todos os dias, com um cajado no lombo dele. Até que ele pudesse, como Paulo falou, se tornar um homem maduro. E pudesse compreender que o Deus que ele serve é Deus vivo e verdadeiro. E que tem o controle de tudo, na verdade, de tudo. E que pode abalar céu, terra, como dizem em Hebreus, e todas as coisas, mas o Senhor, o trono do Senhor é firme. Não se abala. Então, irmão, a gente não precisa ser forte, a gente precisa estar em Cristo. Porque Cristo não abala. A gente não tem que ser o super crente, mas a gente tem que estar no Senhor. Se a gente está no Senhor, vai abalar tudo, mas o quê? O Senhor não vai abalar. Já viu um terremoto? A gente não presenciou aqui no Brasil, mas na televisão a gente vê um terremoto. O que acontece? Quando começa a tremer as coisas, o que você observa nas pessoas? Todas as pessoas buscam um local que não está tremendo. Quando começa a balançar, as pessoas querem achar algum local que não esteja movimentando. Porque a terra fica igual uma gelatina. Como o Naum falando, ela fica igual um bêbado. E aí a pessoa quer achar o quê? Um local seguro. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos saindo do centro da vontade de Deus e Deus balança tudo, o que ele faz com a gente? Balança tudo. Você olha, está balançando, está balançando, está balançando. Deus não está balançando, aí tu pula lá. Não é assim que ele nos leva de volta para ele? Ele faz balançar. Ele nos mostra o que é seguro e o que não é seguro. E o que é seguro é ele. Então nós corremos para ele. E ele dá aquela balança. Ele promete isso, né? Outra vez, né? Abalarei os céus e a terra. Né? Então, assim, esse meio que Deus usa, esse pensamento contrário humano, de não colocar a descendência correta na terra prometida, de todas essas coisas, que são coisas que a gente não compreende, é o meio pelo qual Deus está se revelando ao homem. Deus vai, né, se revelando. E existe um tempo em que a gente precisa entender, né, a fé, que a gente não compreende muito bem a maneira que Deus está trabalhando na nossa vida. A gente não sabe muito bem onde é que Ele quer chegar, mas a gente precisa ter fé de que Ele está no controle, né? De que nós, debaixo da graça dEle, né, queremos amar e andar nos seus propósitos, mas a gente vê tanta coisa que a gente não entende, tanta coisa não deveria ser assim, tanta coisa não deveria ser dessa forma, tanta coisa não é justa, tanta coisa não é tão certa, tanta coisa não deveria ser nesse tempo, tanta coisa poderia ser poupada, a gente não entende, a gente não compreende, né? Como quem? Como, por exemplo, José. Vai entender por que ele, na hora que ele estava sendo vendido, você imagina a dor de um menino, 17 anos, ainda nem homem 17 anos, com os irmãos mais velhos, sem muita experiência, porque ele era bem poupado por Jacó, entrar numa carroça de amalequita, amigo, que era um povo brabo, vendido para ser entregue como um animal. O que você acha que deve ter passado na cabeça dele? Vou morrer. Saiu do meu
controle. Pô, tô aqui com o Japazinho, meu pai e tal, tô aprendendo a ler, recebi as promessas, já tive um sonho de Deus, pá, Deus mostrou tudo, é isso aí, Deus está no controle, agora só a vitória e tudo. É a expectativa que o coração humano cria em relação às coisas que ele tenta entender de Deus. Quando, na verdade, é Deus que deve vir e se aprofundar no nosso coração e trazer aquilo que Ele está preparando para a gente. Aí você do controle, e agora eu não tenho pai. Já perdi minha mãe, que morreu no parto do meu irmão Benjamin, agora perdi meu pai. Pô, meus irmãos fizeram isso, cara, pô, não tem pior vingança, não tem pior que traição é essa, não. Tudo bem que eles não gostavam de mim, mas, pô, me jogar num poço, agora me jogar num lugar desse. Imagina o maluco chegar lá no... chegar aqui no Egito. Ele fala assim, Deus, o que está acontecendo? A promessa é aonde? Canaã, o que está acontecendo? E Deus fala assim, não, está tudo bem, é isso mesmo. É exatamente assim, está tudo legal, está no controle. Não parece o nosso clamor? Mas Deus, por que tudo isso está sobrevindo sobre mim? Por que todas essas circunstâncias se amontou, como Davi falou? Porque os touros de Bazã, eles caminham nas minhas costas. Não, mas é esse caminho mesmo, está tudo direitinho. Você vai entender lá na frente, precisa disso. É difícil, por isso que depende realmente de uma questão relacional, de uma questão muito mais do que religiosa, uma questão de você crer que existe um Deus, como diz a palavra, que é galardoador daqueles que o buscam, que esse Deus no seu caráter é amoroso, benigno, misericordioso, longaz, ele é tardio em irar-se, mas ele é rápido em perdoar. Ele é um pai amoroso, mas ele também é justo e também é fogo consumidor. Compreender quem é esse Deus, os limites que ele traça, a forma como ele trabalha com o homem, o que ele espera do homem. Como o Senhor falou aqui conosco, quando recebe a advertência, se a gente cai, se a gente resiste. Olha só, tudo isso está nesse processo que Deus está trabalhando. Tudo isso está nesse processo dessa história que Deus está trabalhando na vida de cada um desses homens aqui, descendentes de Sem. É difícil o cara chegar lá, pô, tudo bem, Deus me deu um refrigério, cheguei aqui na casinha do egípcio aqui, agora está tranquilo, já estou pegando aqui Deus abençoou e tudo. E aí diz que ele já estava ali na casa de Potifar bem, né? E de repente aparece a mulher e ele é fiel ao Senhor, ele não se deita com a mulher, vem uma calúnia, vem uma mentira e por causa daquela mentira ele para onde? E a voz nossa, oh Deus, mas Deus, não é isso, eu via no sonho uma outra coisa, Senhor, não é isso, está fora, não está no meu controle, não está no meu controle, Senhor, mas quem é que pode deixar chegar no limite? Só aquele que tem todo o poder, só aquele que tem todo o controle. Quem pode chegar exatamente no momento correto? Só aquele que é perfeito. Não é assim? Então, assim, durante esse período, esse homem foi aprendendo a resignação, a paciência, o sofrimento, a espera. Esse homem foi aprendendo ali, ó, no seu dia a dia. Ele não tinha culto, ele não tinha Bíblia, ele não tinha igreja, ele não tinha nada, mas ele tinha Deus. Olha só como é que nós somos privilegiados na Nova Aliança, né? Temos os irmãos, temos a congregação, temos o Espírito Santo que habita em nós, temos a palavra, temos a comunhão. Olha quantas coisas o Senhor nos deu para que a gente se aproprie e possa peregrinar aqui na nossa caminhada, né? Com fé, sem esmorecer os nossos joelhos, né? E foi depois de muitos anos, pelo menos de 13 anos, não são 13 dias, que Deus começa a dar uma... Algumas pessoas até, no meu ponto de vista, até acabam olhando um pouco carnalmente. Não, agora ele sofreu 13 anos, agora é o tempo de... Como fosse tempos diferentes. Não, é uma coisa só que Deus está trabalhando. Na verdade, é uma linha só que ele está fazendo. Ele só agora está tirando José de uma situação e colocando José numa outra circunstância. Porque quando
quando Deus vai dispensar uma responsabilidade espiritual, principalmente sobre uma coluna, né? O que uma coluna faz, irmão? Uma coluna segura só peso. Uma coluna, ela recebe o peso de uma viga, que recebe o peso de uma laje. Você imagina, tudo que está ali em cima vai para a laje. Essa carga dessa laje vem para a viga. A carga dessa viga vai para as colunas. E a coluna traz para onde? Então, quando o irmão é coluna, isso não está aparecendo e sendo usado por Deus. Muitas vezes a coluna está onde? Escondida. A coluna está lá, ó, só recebendo carga espiritual e transmitindo ela para onde? Porque ela não tem estrutura, ela tem que transmitir para o alicerce, para Jesus Cristo. Para a rocha angular, para a base. A coluna precisa ser o quê? Resistente. Porque vai botar ali carga, vai botar ali responsabilidade. Então, Deus está preparou todos esses homens e está também nos preparando nesse sentido. Então, botou aí 15 quilos, tá doendo e tal, daqui a pouco passou um tempo, não, 15 quilos tá tranquilo, agora bota 50. Você já viu alguém ir para a academia pegar 50, 10 anos? Não existe isso. Quando ele pega 50, o que o instrutor fala para ele? Vamos botar 60. Não é assim? Você passou na segunda série, agora acabou, vai para casa? Não, vai para a terceira. Não, agora eu passei para a terceira, para com essa história. Não, vai para a quarta. Não, agora na quarta já acabou a matemática, pelo menos termina disso, vai para a quinta. Não, na quinta, agora negócio de equação de primeiro grau, não sei o que, agora vai para a sexta. Pô, estudei pra caraca esse ano, igual um cachorro, cara, foi difícil e tal. Agora acabou, não, agora é sétimo, pô. Pô, sétima, corpo humano, não sei o que, isso, cara, minha cabeça tá tão puxando, então. Pô, consegui, foi por um fio esse ano, agora oitavo. Responsabilidade chama responsabilidade. Responsabilidade espiritual chama responsabilidade espiritual. Esse princípio que Jesus estava ensinando mais lá na frente. Então, assim, se parou, estagnou. Se estagnou, né, paralisou no processo. Que é o que o inimigo deseja fazer. Se ele não consegue dar uma desviada no caso, ele não consegue avançar no mundo, ele não consegue fazer nada, pelo menos vai tentar estagnar o cara. Não, beleza, tu não vai para o mundo, vai para o mundo, fica parado aqui, fica parado, não avança mais não. Porque se avançar, o quê? Mais responsabilidade espiritual. Mais responsabilidade espiritual é mais efeito no mundo espiritual. É o que Paulo falou. Tudo bem, está saindo dali, né? Consolação, mas está vindo sobre os ombros dele o quê? A pedreira. As palavras que saem dos seus lábios são de encorajamento, né? Para os irmãos que estão ali em Corinto. Mas ele fala assim, feras na Ásia, parece situações demoníacas, se levantaram. 40 homens decidiram, vamos jejuar sem comer e sem beber água até a gente matar Paulo. E você imagina o que é o homem que está vivendo com isso. Por isso ele fala assim, todo o dia somos como ovelhas entregue ao matador. O medo de morrer só é vencido quando chega perto da morte. Ele falou, agora eu já estou morto. A conclusão que Paulo falou assim, agora eu já estou morto. Ele já viu aquilo ali, já nadou na tábua de água, já desceu no muro, já foi apedrejado. Então assim, está vindo aquela carga. Mas irmão, quanta vida está saindo para os irmãos. Então imagina, se nós pudermos, o Senhor avançar com a gente, recebermos os sofrimentos de Cristo, mas de nós também sair bastante vida para aqueles que estão ao nosso redor. Bastante realidade espiritual. Né? Então assim, o capítulo 10 de Gênesis, que tem como objetivo falar da origem dos povos, como a gente falou no início, não tem nenhuma pretensão em ser um estudo de geografia detalhado, é apenas para a gente entender como a terra foi repovoada, né? Como cada descendente desse se alocou ali, né? Nessas regiões, né? E pensar um pouco nessa questão de Cã, né?
de toda a descendência dela, sendo exatamente a descendência amaldiçoada. Filisteu, tudo que deu trabalho para Israel está aqui. Tudo que deu trabalho para Israel estava aqui. Inclusive, o primeiro homem poderoso da terra, que se chamou Nimrod, né, veio de Cã. Nimrod era um poderoso caçador. Caçador não só no sentido contextualizado da época, como a gente pode interpretar caçador de almas. Nimrod foi o primeiro homem poderoso a subjugar outros homens, a criar um governo. Começa a era aqui de governo. Homens poderosos surgem sobre a terra. E o que Nimrod funda? Nimrod funda a planície de Sinear, onde está Babel. Imagina, o berço da Babilônia. E a futura capital da Síria, que é Nínive. Não precisa falar mais nada. Já dá para perceber quem é o sujeito. Né? Então, assim, a gente percebe aqui, nessa descendência aqui, aparece a primeira vez a palavra, a planície de Sinear, onde foi edificado Babel e de onde futuramente foi construída a cidade da Babilônia. Babilônia se tornou algo que desde o início foi uma figura que se opunha a Deus, que se opunha aos projetos de Deus, que se opunha ao propósito de Deus, que se opunha à vontade de Deus. A ponto de lá no Apocalipse, João continuar com essa linguagem figurada, falando sobre a Babilônia. Falando sobre esse mundo espiritual de confusão, esse mundo espiritual de rebeldia, de ilusão, que se opõe a Deus tentando prender os homens, como Nimrod fez na sua época. E só um rei mais poderoso do que todos os outros reis, que comprou com sangue homens de todas as tribos, raças, línguas e nações, e os trouxe para o seu reino. Aqui, como peregrinos, até que cheguemos a Jerusalém Celestial. Então, é um exercício diário nosso. Irmãos, ora vamos acertar, ora vamos errar. Ora vamos sentir o máximo que a gente conseguiu alegrar a Deus, ora parece que a gente vai no fundo do poço, porque vacilou demais e ficou desesperado, e Deus estava no controle o tempo todo. Né? E o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, trabalhando na nossa vida, trabalhando na nossa vida, como todos os exemplos que a gente citou aqui. Né? E se a gente permitir, esse trabalho avança, alcançando e conquistando o nosso coração para ser totalmente dele. E levando a esse descanso que Hebreus fala, não físico, mas um descanso espiritual que o Senhor havia preparado para aqueles homens. Né? Então é como o nosso coração aqui, imagina, uma terra, onde tem aqui, como fosse essa terra aqui, ó. E os exércitos do Senhor aqui, ó, avançando no nosso coração. Então, na verdade, o problema para Deus não é o inimigo. O problema para Deus é o gigante? O problema para Deus não é o gigante. O problema para Deus é o povo de Deus. O maior empecilho na obra de Deus é o povo de Deus. Não é o inferno, não é o inimigo, não é o diabo. Porque até Jó, como um caco de barro, sem condição humana nenhuma, com os filhos perdidos, com os bens perdidos, raspando o braço com um pedaço de caco de telha, fez o diabo voltar para dentro do inferno envergonhado. Então o problema não é diabo, o problema não é gigante, o problema não é nada disso, o problema não é a muralha, o problema não é nada disso. Sabe por quê? Porque a gente tem um Deus que joga a muralha no chão, a gente tem um Deus que derruba o gigante, a gente tem tudo. O que falta? O nosso coração quebrantado e contrito na presença dele, permitindo que ele nos ganhe diariamente para ele mesmo. Para que a gente não faça a nossa obra, mas seja encontrado fazendo a obra daquele que nos salvou. Então, nunca pense, o problema é meu chefe, o problema é meu vizinho, o problema é meu marido, o problema é minha mulher, o problema não sei o que. Não, o problema não é esse. O problema primeiro é descobrir o que é o problema. Esse é o primeiro problema. E a gente leva tempo. Aí quando a gente descobre que o problema não é aquilo, a gente vê que o problema está onde? Está aqui.
O problema está aqui. O problema não é a onda batendo, porque Jesus está dormindo. Não está fazendo mal para ele. Por que está fazendo mal para mim? Aí ele falou, pô, agora aprendi. Então assim, o problema, irmão, guarda isso, não é o problema. Para Deus não existe problema. Para Deus não existe impossível. Disse o anjo Gabriel lá para Zacarias. Não existe impossível para Deus. Não existe inimigo à altura de Deus. O diabo apenas se rebelou. Não existe inimigo à altura de Deus. Não existe ninguém. Diz que, Apocalipse lá 19-20, diz que com o sopro da sua boca, com o sopro, da volta do Senhor, com o sopro, não teve luta, com o sopro da sua boca, acabou a besta. Falso profeta e Satanás preso. Mandou um anjo. Apocalipse 20, mandou um anjo. Prendeu Satanás por 1000 anos. Depois de 1000 anos soltou de novo. Para mostrar para o povo que o problema não é o diabo. O problema é o diabo, eu vou prender o diabo e vou mostrar que o problema não é o diabo. O problema é o teu coração. Você vai ver que vai ficar tudo assim, mas... Porque se você pensar em Adão, irmãos, assim, não... o problema é o pecado. O problema também não é o pecado. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A gente não vai ser irresponsável. É o que Paulo falou. Por que a gente tem o perdão, a gente vai pecar mais? De modo algum. Quem pensa assim nem conheceu a Jesus. Mas, eu errei. Eu confesso, eu largo. O sangue me purifica. Eu tenho uma consequência, que é uma disciplinazinha para me ensinar, para que o processo de crescimento se dê na minha vida. Mas o problema é o pecado? Não. O problema é o diabo? Não. O problema é o mundo? Não. Jesus Cristo despojou principados e potestades e envergonhou publicamente na cruz. Olha aqui, ó. O nosso coração, de todas as coisas que devemos guardar, diz o livro de Provérbios, guardemos o nosso próprio coração, porque dele procede as fontes de vida. Olha lá, ó. O Senhor falou com a gente domingo. Uzias, ele estava lá obedecendo o Senhor. Zacarias lá, uma forte influência positiva. O coração dele ali na dependência do Senhor, ele prosperou. Só que chegou um momento que ele achou que quem estava no controle? Ele. Até ali, Deus estava no controle. O que eu faço, Senhor, isso? O que eu faço? Faz a arma, avança ali. Deus está no controle. De um momento diante, o que ele achou? Tá tudo dando, eu vou fazer. Eu estou no controle. Irmão, e quando a gente está no controle, é perigosíssimo. Quando a gente está no controle, a gente vai cortar a orelha de mal, a gente vai oferecer incenso, a gente vai fazer algum bagulho. E que acontece. E foi o que o Senhor nos falou. Quando a gente é advertido, é que a gente se arrependa rapidamente. Senhor, me perdoa, realmente. Continue insistindo comigo. Não desiste de mim, não, porque eu quero avançar. Né? Então, assim, a gente fecha o capítulo 10, né? A origem dos povos. E se o Senhor permitir, aí na próxima quarta-feira a gente avança no 11, que é a Torre de Babel. A gente dá continuidade a essa questão, se o Senhor permitir, de Nimrod, de Babel, né? Para entender um pouco mais essa questão da Babilônia, né? O que significa a Babilônia nos dias de hoje, né? O porquê da confusão espiritual atual, né? Não só permaneceu aqui como cidade geográfica, mas atormentou Israel durante anos, né? Confusão espiritual. O que tinha em Babilônia? Muitos ídolos. Isso trouxe consequências para Israel terríveis até o período do pré-exílio. Eles apanharam muito. Irmãos, foi um processo... Deus limpou. Depois do exílio, não tem registro. Mas, lê Juízes, você deve dar vontade de chorar. Dá vontade de chorar, o povo está na mão dos filisteus 13 anos. Aí eles vão lá, ora, e Deus levanta Baraque, Débora, Gideão, Jefté, qualquer juiz. Porque o povo clama. E o que faz o povo? É livre. O problema não é inimigo. Levanta um Gideão, aí pega lá um negócio de fogo, um barro, tal. Deus ainda usa isso para mostrar para a gente, olha só, vou fazer um negócio tão assim que vocês vão ver que não são vocês.
Volta essa galera toda, deixa só 300. Deixa eu assinar que quem está libertando é vocês, para vocês lembrarem de mim. Fica o quê? 1, 2, 3 anos, 4 anos. Daqui a pouco está fazendo o quê? Adorando outros deuses. Colocando outras coisas no lugar de Deus. O que o livro de Juízes relata? Diz que Deus pegava o povo e entregava na mão dos seus inimigos. Está registrado lá, que às vezes passa batida a gente não lê. A gente acha que o inimigo entrou. Deus pegou o povo e entregou na mão. Aí eles ficavam o quê? 9, 11 anos de novo. Aí subiu o clamor, subia o arrependimento. E o que Deus fazia? Levantava um juiz, um Sansão, ia lá e o quê? Destruiu os filisteus. O problema é quem? É o filisteu? É Israel de Deus. Essa é a grande verdade que muitas pessoas não querem falar, né? Porque ela mexe com a gente, né? Mas Deus faz isso em amor. Olha só, Deus tem todo o poder, mas Ele não é tirano. Ele é um Deus amoroso. Olha, Ele atende a oração de um homem que é um vaso de barro. Ele para o sol, Ele abre o mar, Ele abre um rio, Ele faz uma água brotar da rocha, Ele cura o leproso, Ele faz o surdo ouvir, Ele dá vista ao cego, Ele faz o coxo saltar. Ele é Deus misericordioso e amoroso. Mas tudo que Ele faz é para que o homem dê atenção a Ele, para que o homem possa ouvir a voz dEle. Porque o que Ele quer é falar com o homem, desde Adão. O que Ele quer é encontrar o homem. O que Ele quer é chegar no coração daquele homem e ver que no coração daquele homem só tem espaço para Ele. Que aquele homem livremente decidiu no seu coração entronizar o Senhor. E falar, Senhor, minha vida ela é Tua mesmo, de verdade. Tem umas paradinhas aqui ainda. O Senhor não é primeiro lugar. Porque senão tem um segundo. O Senhor é único. Ó Israel é caro. O Senhor teu Deus é único. A gente busca em primeiro lugar o reino de Deus. Mas Deus é único. Não tem segundo lugar. E esse processo de ir tirando os ídolos, como Jacó fez com a sua família na volta da terra, é que é difícil. É difícil não. Que é um processo, vamos colocar assim, né? Todos nós temos ídolozinhos. Ainda hoje, todos nós. Né? E o Senhor está fazendo o quê? O Senhor está purificando a nossa vida. Aí sabe o que acontece, irmão? Vem um dia alegrão. Um dia show, bacana. Que esse dia alegre sirva para purificar a minha vida. Amanhã vem um dia terrível, doído. Que esse dia doído seja para purificar a minha vida. Amanhã vem uma boa notícia, que ela seja para santificar a minha vida. Amanhã vem uma notícia ruim, que ela seja para santificar a minha vida. Se venha do dia bom, do dia mau, para levantar ou para cair, que tudo isso se torne unicamente uma oração de gratidão ao único Deus que merece toda a honra e todo o louvor. E a nossa vida passa a ser somente dele, totalmente dele. Esse é o exercício. Todo dia a gente se encontra, às vezes, né, fazendo a provinha, às vezes eu tiro um 6,5, às vezes abaixo de 5. Né? O que você, quando tira abaixo de 5, tem que fazer na escola? Tem que reforçar, né? Tem que fazer o quê? Um intensivão, né? O Rafael não passou ainda nesse negócio aqui, que é uma provinha... É chato esse negocinho aqui de um maluquinho pisar no calcanhar dele e tal. Então eu vou pegar um... Quem eu posso pegar aqui? Deixa eu ver... Deixa eu pegar o chefe dele, vamos lá. Vou pegar o chefe dele e vou botar aqui nesse intensivão para ver se dá uma tratada logo, para ver se ele é aprovado nisso. Para ver se ele fica livre disso. A vitória não é a situação parar. A vitória é, na permanência da situação, eu andar sobre as águas. Essa é a vitória. É ser verdadeiramente livre. E eu desculpo que não sou.
em muitas coisas, né? Não sou, mas, glória a Deus, a misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida e Ele está insistindo conosco. Vamos